Eu não sei se eu vou conseguir falar até o final antes de chorar, né? A gente vai... que a gente vai encontrando aqui os irmãos e vai vindo as histórias e... É tanta história, tanta coisa boa que Deus tem feito, e essa igreja, eu tenho dito que essa igreja é um celeiro do Senhor. Daqui saíram muitos pastores, muitos missionários, e os irmãos são uma igreja missionária. Louvado seja Deus por isso. É uma alegria voltar aqui, não mais como aquele menino que rolava debaixo dos bancos de madeira que tinham aqui, né? Eu deitava lá no final e vinha rolando por baixo do banco até que chega aqui na frente. O Bira apostando corrida comigo no outro lado. Assim, a gente não pode contar tudo ainda que fez, só depois dos 60, né? Eu fiz 50, pastor, esse ano, então com 50 anos a gente já conta algumas coisas, depois que tiver 60 a gente conta outras, né? É igual quando a gente ia carimbar folheto na sala que era ali embaixo da ação social, e aí tinha as cestas básicas, né, que o Ministério da Ação Social já deixava pronta ali, e a gente ia embaixador do rei a carimbar folheto, domingo à tarde. E aí carimbava os folhetos, 5.000 folhetos carimbávamos em 10 minutos. Depois a gente ia na bolsa, pastor, pegava a latinha de salsicha para a gente comer. E eu quero pedir perdão se alguém aqui algum dia ficou sem comer salsicha, mas fui eu. Esse eu já posso confessar. E o pior de tudo é que tinha um buraquinho aqui atrás, que dava para baixo do batistério aqui, a gente entrava naquele buraquinho para comer lá dentro. E as latinhas devem estar lá até hoje. Porque nunca eu fui lá buscar, não sei se alguém limpou isso. Mas é bom a gente poder saber o que Deus tem feito nesse lugar. É uma alegria sem palavras, né? Depois de quase 20 anos aqui no Brasil, como no Ministério Pastoral, aqui no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo, fomos então para Portugal há quase 7 anos. Quase 7 anos. O tempo passa, né? O tempo ele não para nunca, ele continua para frente, e Deus vai fazendo coisas novas todos os dias. E a gente fica muito feliz, né? Amanda e Natan não puderam vir ainda dessa vez. Nós viemos porque um irmão nos abençoou doando as milhas, e aí compramos passagem e viemos. Semana passada agora tivemos lá em Brasília, onde meu sogro e minha sogra estão, os pais da Priscila. O pastor Reginaldo foi pastor em Rocha Miranda durante 32 anos, e hoje ele está com Alzheimer, e a minha sogra também está mesmo já no finalzinho, acamada. Então nós passamos uns dias lá em Brasília, também com a família dela. Viemos para cá, semana que vem, amanhã, viajamos para Vitória, aí vamos para Vitória, Cachoeiro, Itapimirim, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus de Itabapuana, vou ver meus pais lá, pregar por lá também. Depois volta para cá e a gente, enfim, no total serão 10 igrejas, por isso que essa maratona está uma bênção. E a gente vai vendo o que Deus tem feito pelo Brasil. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Ebenezer, Pai. Obrigado porque nós somos instrumentos nas Tuas mãos, e o Senhor é um Deus poderoso, vivo, verdadeiro, Pai. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu dizia, Amanda e Natan não puderam vir, mas a Amanda vai casar, pastor. Vai casar no próximo mês de abril. Então, estou vendendo meu rim direito, se alguém quiser comprar, né? Você está à venda, né? Mas orem por isso, vai ser uma bênção. Vai casar com português. Agora, então, misturou, já voltamos para a terra, né? E agora, pronto, vai ser. O Natan também está muito bem. A Amanda formou em psicologia, está fazendo mestrado agora em recursos humanos, já está trabalhando também, então orem por ela. O Natan está fazendo economia, são excelentes alunos, e Deus teve muita misericórdia. Nós oramos muito pelos nossos filhos quando fomos para lá, porque saímos de uma igreja muito estruturada, com muitos adolescentes, e fomos para 0, né? Então, esse tempo tem sido um tempo de graça de Deus. O tempo todo é a graça de Deus, né? Tem algumas pessoas aqui que eu
quero mencionar, mas uma delas eu preciso mencionar, porque eu acho que é o mais louco que está aqui hoje, que é o André. Fica em pé, por favor, André. André foi ovelha lá em Vila da Penha, né? E hoje o André está comigo lá em Portugal, gente. Um dos braços que Deus tem nos dado lá, é um homem que tem um coração missionário, ele e a família, e Deus tem abençoado a vida dele, então, trabalha uma parte, tem que estar aqui no Brasil, então, ele falou, então, vou estar aí, vai ver. Então, hoje, estamos aqui juntos, louvado seja Deus, amo-te muito, sabe disso. Vamos abrir a palavra de Deus? Antes de eu partilhar um pouco sobre o que tem acontecido em Portugal, eu quero trazer um texto da palavra de Deus que está em 2 Reis, capítulo 5. E essa história é uma história muito conhecida, talvez muitos aqui já tenham ouvido a história de Naamã, o rei, um dos generais, um dos principais homens da Síria daquela época. Há poucos dias nós recebemos um pastor Henrique Freitas, lá da Bahia. Ele esteve conosco lá em Portugal. Ele trouxe uma palavra nesse texto, que eu já tinha pregado diversas vezes, mas uma palavra que me fez pensar num outro foco, e eu quero trazer e partilhar também nessa perspectiva aos irmãos, nessa manhã. Pastor Ailton cometeu muitos acertos, mas ele cometeu um erro, ele não me deu tempo, e eu não estou vendo o relógio, então, não estava vendo o relógio, pastor, agora... Então, assim, é vigília hoje, até amanhã, não, como é que é? Vamos lá, quando acabar isso, apita ali, né? Então, vamos lá, o texto da palavra de Deus que está em 2 Reis, capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque era por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém sofria de lepra. Em algumas versões, porém era leproso. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou eu Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você será limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e então restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então, um dos seus oficiais aproximaram-se dele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: vá, lave-se e ficará limpo. Então, Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus,
e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo, e depois ele voltou ao homem de Deus, com toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser o Deus de Israel. Amém? Queridos, eu quero ressaltar aqui apenas algumas personagens desse texto, história, pessoas que, como eu e você, viveram suas vidas, tiveram suas questões, seus medos, tiveram as suas famílias, acertaram muitas vezes, erraram muitas vezes, mas as suas histórias estão na palavra de Deus, não é por acaso, porque não há nada por acaso na palavra. O primeiro personagem, claro, é Naamã. Naamã era o quê? Era o quê? Ele era um general. Naamã era um general. Naamã era mais o quê? Era um homem de honra. Naamã era um herói de guerra. Mas por que nós lembramos de Naamã como um leproso? Por que as pessoas olham para a nossa vida e, em vez de lembrar que nós somos pais, esposos, trabalhadores, que nós acertamos em muitas coisas, as pessoas vão olhar para nós e vão lembrar daquilo que nós falhamos? A lepra não era a identidade de Naamã. Ele era um general. Essa era a identidade dele. Um general, um herói de guerra, não era o leproso. A primeira lição que aprendemos é: saiba quem você é diante de Deus. O Senhor já curou a nossa lepra. A lepra na Bíblia é sempre associada ao pecado. E o pecado é essa lepra que corrói, que torna-nos podres em vida. Mas o Senhor nos curou. Havia uma coisa que Naamã fazia, que ele punha a sua roupa bonita, a sua couraça, e aquilo escondia, as pessoas não sabiam que ele tinha lepra, porque se soubessem, poderiam apedrejá-lo, se soubessem, tacariam pedra nele, como nós. Quantas vezes nós escondemos as nossas mazelas, com medo de que as pessoas taquem pedra em nós? Porque para ajudar, não vai ter muita gente, mas para jogar pedra, é um ajuntamento rápido. Naamã era um herói de guerra, era um general, porém, era leproso. E isso invalidava tudo o que ele era. Mas ele tentava esconder, e as pessoas, talvez mais próximas ali, a sua esposa, os servos da casa, sabiam, mas ninguém falava sobre isso. Segundo personagem que encontramos, nós nem sabemos o nome dessa menina. Era uma menina que foi levada como escrava de Israel para a Síria e trabalhava na casa de Naamã. Gente, eu não sei você, mas eu, se fosse aquela menina, odiaria Naamã. Ele tirou-me da minha terra, tirou-me da minha casa, da minha família, do meu país, dos meus costumes, e me obriga a ser uma serva na casa dele. Eu sou uma escrava aqui. Mas aquela menina, ela, em vez de odiar Naamã, em vez de odiar aquela casa, ela aponta a cura para o seu Senhor. Eu ouvi uma frase outro dia que disse que as amarguras que nós temos na vida não podem tirar a doçura do nosso coração. Quantas vezes na vida nós vamos nos tornando amargos, porque a vida bate, porque pessoas traem a gente, pessoas falam mal da gente, pessoas puxam o nosso tapete, nós vamos ficando amargos. Quantos que têm decepção na sua própria casa, um casamento fracassado, um filho que não honra o pai, um pai que não é digno com seus filhos? Quantas vezes na igreja nós deixamos raízes de amargura crescerem e vamos nos tornando pessoas amargas, pessoas que muitas vezes não conseguem expressar a doçura do Espírito Santo.
Essa menina, ela foi capaz de viver a sua escravidão num outro país, mas ela sabia quem ela era. Nós temos dito que essa menina representa todos os imigrantes, principalmente os brasileiros que hoje vivem em Portugal, na Europa e em vários países do mundo. O Brasil, meus irmãos, e eu vou falar uma coisa muito séria aqui, o Brasil é um celeiro de missionários para o mundo. Amém? O Brasil é um celeiro de missionários para o mundo. Não deixem que as posições políticas dividam vocês, não deixem que a economia, muitas vezes complicada, desanime o seu coração, não permitam que a violência desanime. Vocês são agentes do reino. Há 2 semanas nós fizemos uma conferência lá em Portugal, lá na igreja, e convidamos missionários da Europa. Foram missionários de 8 países da Europa, desde a Lituânia até a Espanha, Portugal, enfim, 8 países. E pensamos sobre a missão reversa que está a acontecer. Por quê? Porque no passado eram os europeus e os americanos que enviavam missionários para a América do Sul e para o Brasil. Hoje é o Brasil que envia missionários para o hemisfério norte. Hoje nós temos visto um movimento reverso, Deus tem feito algo grandioso. Eu tenho ouvido muita gente falar assim, mas Portugal roubou o nosso ouro. Para de falar isso. Sabe por quê? Gente, nós estamos lá para levar o evangelho da graça, nós não podemos deixar que as amarguras da vida tirem a doçura do nosso coração. Nós estamos para anunciar um Cristo que morreu e que ressuscitou. Nós estamos para anunciar a graça de Deus. É interessante porque essa menina representa todos nós. Imigrantes que estão lá, missionários que estão a sustentar as cordas, para dizer àquelas pessoas que têm uma couraça muito bonita. Porque quando a gente pensa em missões, me ajudem a pensar, normalmente o primeiro continente que vem à nossa cabeça é qual? A África. A África precisa de Jesus? Claro que sim. Mas há décadas que nós investimos na África, e louvado seja Deus por isso, porque há uma pesquisa que até 2050 a África será o continente mais evangelizado do planeta e a África será o celeiro de missionários para o mundo. Mas nós não podemos deixar de pensar, meus irmãos, na Europa. A gente pensa em Europa, a gente pensa que está todo mundo a viver uma vida boa. A gente pensa na Torre Eiffel, olha que linda a Torre Eiffel. Enquanto isso, os muçulmanos invadiram a França já é muçulmana. Porque nós negligenciamos missões na França. Quando a gente olha para a Alemanha, berço da reforma protestante, está a se tornar muçulmana. Eu conheço alguns missionários que estão hoje aí, encontrei com um missionário em Berlim, e ele falou, acabei de chegar, vivia no sul do Brasil, e vim para cá, porque aqui precisa de missionário. Próximo mês de maio, vai um casal de missionários do Rio Grande do Sul, de Ijuí, para lá também. E nós temos orado por eles. Sabe por quê? Porque a Alemanha precisa de Jesus. Esses países na Europa viveram a reforma protestante, e hoje são países ateus, mas países também místicos e países que estão a ser invadidos pelo islamismo. Portugal é um pouco diferente, porque a reforma protestante, gente, nunca chegou a Portugal. Sabe o que é chegar num país, na Europa, em Portugal, e dizer, vou à igreja batista, o quê? Quando nós fomos alugar o nosso primeiro espaço para reunir a missão, o dono do espaço era um empresário de mais ou menos 30 anos de idade, um homem estudado, que administrava vários imóveis, viajado já pelo mundo. E em um dado momento da conversa ele pergunta, qual é o negócio de vocês? E nós falamos, somos uma igreja batista. E ele, o que é isso? Para nós, no Rio de Janeiro, no Brasil, gente, é impensável alguém dizer isso. Mas ele perguntou isso para a gente. Claro que foi uma porta para a gente apresentar Jesus para ele. Mas pronto. Portugal vive um tempo onde o evangelho é meio que novo nesse momento. E nós temos falado sobre isso.
Há uma questão na cultura portuguesa muito forte, que é a retribuição. O português tem um coração de retribuição. Eu não sei quem aqui já trabalhou com português ou convive com portugueses. São pessoas que depois que você tem um relacionamento, ele te dá a roupa do corpo. Meu vizinho, por exemplo, nós temos a chave da casa dele, eu tenho cópia da chave da casa e do carro. Ele confia em mim. Mas tem uma questão da retribuição tão forte, que outro dia, quando nós chamamos para ele em casa para jantar, ao sair, a semana que vem ela é em casa. Não quer dever nada para ninguém. Depois chamamos outra vez para jantar lá em casa, a Priscila deu uma prenda para eles, um presente. E eles, mas nós não trouxemos nada. Não, mas é para vocês, é uma prenda. E eles, não, peraí, foi em casa pegar alguma coisa para trazer para me dar. Por quê? Porque a retribuição é algo muito forte. E quando nós apresentamos o evangelho da graça, favor imerecido, não tem contrapartida. O que é que nós podemos oferecer para Deus? É aceitar pela graça. E isso é difícil na cultura portuguesa. Orem para que Deus quebrante corações, para que eles entendam que a graça do Senhor está sobre eles. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos perceber isso. Naamã levou ouro, levou prata, levou roupa cara, e ele vai tentar dar depois para Eliseu, e Eliseu que no final vai dizer assim, eu não quero nada disso não, filho, eu não quero nada disso não, não tem retribuição não. É interessante porque quando ele manda que Naamã vá mergulhar no Rio Jordão, já reparou que é uma resistência? Há uma resistência porque as pessoas acham que Deus tem que agir do jeito que elas querem. Eu pensei que você fosse sair, fazer um ritual, soltar fumaça, aparecer do outro lado, né? Cantar um negócio aí esquisito, depois passava a mão e eu ficava curado. Ah, você mandou me lavar no Rio Jordão? Eu não sei quem já foi no Rio Jordão, mas o Rio Jordão não é um rio muito bonito. Realmente os rios de Damasco são mais bonitos. Só que a palavra Jordão, ela significa descer, descendo. O Jordão nasce lá em Águas de Merom, nas nascentes do Rio Jordão, vem descendo, forma o Mar da Galileia, que é uma lagoa, continua até chegar no Mar Morto. A geografia de Israel é o plano de salvação, para pensar nisso. Jesus é aquele que nos leva da morte para a vida, e Ele foi o que desceu até nós, para nos levar até Ele. Quando Eliseu manda mergulhar no Rio Jordão, Jordão simboliza, aponta para Jesus. Nós só seremos curados da lepra do pecado quando nós mergulharmos totalmente em Cristo Jesus. E é dessa forma que temos anunciado o Evangelho, pregado o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, o Evangelho do mergulho em Jesus, de não confiar mais em mim, porque o português trabalha, gente, o povo trabalhador, o povo bom, mas é um povo que precisa do Evangelho, porque pode ser muito bom, muito trabalhador, muito digno, mas sem Cristo não há salvação. Partilho com vocês algumas coisas. É só apertar aqui, como é que é? Espera aí. Se não ligar, agora liguei, espera aí, vamos ver. Aí, tudo que foi ligado no seu será ligado, tudo que foi ligado na bateria vai funcionar, né? Plantação de igrejas, é isso que nós estamos a fazer no norte de Portugal. Temos percebido que muita gente olha, aquela ali é a Ponte Luís I, no Rio Douro. Gente, é uma cidade linda, Portugal é lindo. Quem já foi a Portugal aqui alguma vez? É um país lindíssimo, comida maravilhosa. Vamos estabelecer um padrão aqui. Que os portugueses me perdoem, eu sei que eles vão me acompanhar e vão depois bater em mim, mas o padrão da comida brasileira, gente, está num patamar estratosférico. Ok? Mas dentro do contexto europeu,
não tem outra comida tão boa como a de Portugal. Portugal tem uma comida maravilhosa, tanto é que já foram 18 quilos, pastor. Eu estive lá com o pastor Sidney, magrinho o homem. Falei, vai para Portugal, miserável. Né? Pastor Ailton também, magrinho, vai para Portugal também, rapaz. Eu cheguei em Portugal, a comida é maravilhosa, gente, e tal. Só que a gente se encanta. Tem muito brasileiro que tem ido para Portugal com uma visão espiritual completamente equivocada, errada. Vou para Portugal para ter qualidade de vida. Gente, se Deus te chamar para ir para Portugal, vá para ser um missionário. Você pode até trabalhar, você pode até ter alguma coisa boa, mas vá com a visão missionária. Todo brasileiro que está lá, alguém chega lá, hoje eu já estou naquela cena, missionário também às vezes perde meio as estribeiras, né? Então, assim, se quer servir, se quer ser missionário, é para ficar. Se não, meu irmão, vai procurar outra igreja. Não tem muita não, mas vai procurar. Por quê? Porque se estamos juntos é para servir. Hoje a local, a igreja onde temos plantado, nós temos 9 denominações diferentes de origem representadas. Pessoas que vieram desde batista, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus, do reteté mais reteté ao conservador mais conservador. E a gente chega e fala, gente, é o seguinte, estamos num campo missionário, ponto número 1. Você confessa que Jesus é o seu Senhor e Salvador, o único? Sim. Bom, temos aquilo que é em comum. Vamos evangelizar juntos? Sim. Então vamos somar forças. Nós não podemos nos dar o luxo de andar divididos num país onde somos tão poucos. Quando lá chegamos, Portugal tinha 0,5% de evangélicos, somando todas as denominações evangélicas. Hoje, Portugal tem 2% de evangélicos. Amém. Só que esse crescimento, quase 90%, foi só com imigrantes. Então, o crescimento real de portugueses foi muito pequeno. Pela graça de Deus, nesses 4 anos da plantação, porque ajudamos na revitalização de 2 igrejas portuguesas, e depois começamos a plantação há 4 anos. Já conseguimos batizar nesses 4 anos 28 pessoas. Isso é um milagre. Isso é um milagre que Deus tem feito. Então não se deixem encantar pelas belezas de Portugal e a dizer, Portugal está muito bem. Portugal está muito bem. A couraça está bonita, mas por dentro tem lepra, tem pecado. Aquilo que nós falamos da realidade de Portugal, secularismo, o pós-cristianismo, você tem que entender que não é um pós-cristianismo igual da Alemanha, igual da Holanda, é um pós-cristianismo por quê? Porque a reforma não chegou lá, lembra disso. Há ateus, há agnósticos e há religiosos. Há pessoas que hoje estão com o coração aberto? Sim. Portugal, nós podemos ainda chegar na rua e perguntar, posso orar por você? Eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade. Eu tenho a liberdade de convidar pessoas para a minha casa, num café, e ali falar do Evangelho. Eu tenho liberdade. Então, louvado seja Deus por isso. E eu digo a eles lá, ainda temos essa liberdade, vamos aproveitar. Porque há uma perseguição velada? Claro que sim. Há um preconceito? Claro que sim. Claro que sim. Mas a cultura não é como a brasileira, que hoje falar de evangélico meio que normal, até banalizou um pouco, se eu não estou enganado. Falar de evangélico hoje, nem sei se é muito bom, mas lá não, é pagar o preço. Portugal está mergulhado na bruxaria, esse é um dado que da outra vez que eu estive aqui eu apresentei aos irmãos. Eu não sei se você tem noção disso, mas hoje mais de 10% da população está mergulhada na bruxaria. Vai na missa no domingo e na semana vai na bruxa. As cidades pequenas do interior todas têm lá uma igreja católica, no Brasil é uma igreja católica e um Bradesco. Lá não, lá é uma igreja católica e um bruxo. O norte de Portugal é o centro da bruxaria de toda aquela região de Portugal e Espanha. Uma cidade chamada Montalegre, é onde tem lá o centro da bruxaria. Não a bruxaria que veio da África, como no Brasil, mas a bruxaria que veio do norte da Europa.
Uma outra verdade é que realmente há um misticismo muito grande. Mais de 200 mil pessoas passam por Fátima por dia. Nós temos hoje, começamos a ajudar um projeto agora, que é para trabalharmos com como é que fala, aquele pessoal que vai para Santiago de Compostela? Peregrinos. E outro dia, de 62 peregrinos que passaram, que foram abordados para receber água, um cuidado, alguma coisa, perguntam, por que você está fazendo isso? E gente, de todas as línguas e nações do mundo. E a pessoa dizia, para encontrar espiritualidade. E perguntava, mas você sabe quem é Santiago? Não. E através dessa pergunta, apresenta Jesus. As pessoas estão a procurar não sei o quê. As pessoas estão vazias, com a sua couraça bonita, mas cheia de lepra. E nós somos a menininha que temos a mensagem de salvação a apontar a direção e dizer, vai lá, porque Jesus pode curar tudo. Esses dados eu já tinha falado. Esse aqui, hoje, enquanto igrejas batistas, nós somos menos de 80 igrejas batistas no país. Só na Convenção Batista Carioca, acho que são 540 igrejas batistas. Só na cidade do Rio de Janeiro. Imagina no país inteiro, menos de 80 igrejas batistas. Nós somos hoje 0,05%. Está aí o porquê que ninguém sabe quem a gente é. Quem é você? Ninguém sabe. Porque somos muito poucos. Esse foi o texto que Deus usou muito na época para que nós pudéssemos atravessar a nossa Macedônia e ir até Portugal. E eu quero fazer uma consulta aqui. Deixa eu fazer aqui uma dinâmica com vocês aqui. Talvez não estão aí todos, mas à medida que eu for falando, eu queria que você ficasse em pé se você tem um apelido de família. Sabe o que é um apelido de família? O sobrenome. Se o seu sobrenome for citado, é porque você tem alguma raiz portuguesa. Então, vamos lá, você vai ficando em pé à medida que eu vou falando. Então, deixa eu beber água aqui primeiro, peraí. Está aí pequenininho, você vê a quantidade que é. Vou lá. Rodrigues, vai ficando em pé. Gonçalves, Fernandes, Nunes, Álvares, Pires, Soares, Antunes, Henriques, Lopes, Esteves, Vaz, Coimbra, Braga, Guimarães, Madeira, Aveiro, Castelo Branco, Lamego, Viseu, Leiria, Lisboa, Torres, Almeida, Amaral, Barros, Campos, Rios, Monteiro, Ribeiro, Vale, Serra, Ferreira, Caldeira, Azevedo, Carneiro, Cavaleiro, Carvalho, Oliveira, Figueira, Figueiredo, Pinheiro, Laranjeira, Macieira, Pereira, Costa, Rocha, Fontes, Lago e Lagos, Monte, Castro, Santos, Gomes, Marques, Cruz, Correia, Moraes, Tavares, Cunha, Magalhães, Barroso, Bastos, Faria, Neves, Cardoso, Dias, Reis, Menezes, Albuquerque, Vasconcelos, Bragança, Noronha, Souza com S, Souza com Z, Silva, Melo com L só, Melo com 2 L's, e eu acho que não estão todos aqui. Se você sabe também que o seu apelido de família é de Portugal, fique em pé. Agora olha para o lado, olha para trás, para frente. Ô pastor Hilton, eu queria dizer que essa igreja aqui é uma igreja portuguesa, pá. Vamos comer um bacalhau. Gente, essa é uma igreja portuguesa. Não tem como, preste atenção, não tem como nós não amarmos Portugal. Está no nosso sangue. Você pode sentar?
Eu queria só mostrar isso para você, porque muitas vezes nós achamos que Portugal está distante. São 7.500 quilômetros por cima do mar, ok, mas nós viemos daquela terra. E algumas pessoas que não levantaram aqui, provavelmente é de alguma origem europeia. Nós amamos aquela terra, fazemos parte dessa história. Jesus agora está a convocar-nos para levar essa mensagem, a dizer: eu sei onde há a cura para a sua lepra, ó Portugal, e a cura para a lepra está em Jesus, mergulha nele e ser salvo. Essa é a mensagem que nós anunciamos, essa é a mensagem de salvação. Amanda e Natan não puderam vir. Amanda, como eu disse, já está a trabalhar, o Natan também está a estudar e pronto, as passagens são caras. Mas depois de quase 20 anos no Brasil, enquanto pastores aqui no Rio de Janeiro, crescido nessa igreja, como eu disse, conhecendo cada buraquinho, agora alguns buraquinhos devem ter sido tapados, né? Mas conhecendo os irmãos, e depois em Cachoeiro Itapimirim, no Espírito Santo, em Pilares, hoje à noite eu vou estar lá em Pilares também. Deus nos chamou para irmos para Portugal. E tem sido um grande desafio, uma grande bênção, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Em 2019 nós estivemos aqui, os irmãos oraram por nós. Os irmãos oraram por nós. E algum tempo atrás, os irmãos também nos adotaram como seu missionário. Então eu quero dizer para vocês que as 28 pessoas que desceram as águas, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, e as outras que já estão a se preparar para o batismo, vocês podem ter essa pedrinha na coroa de vocês. Porque o Senhor tem usado esta igreja como um celeiro, como eu disse, daqui saíram missionários, daqui saíram pastores, daqui saíram pessoas que estão a abençoar o mundo, as nações. Nós não temos noção do que Deus faz. Eu me lembro ainda quando criança, o Nilo me ajudando a marcar ali pontinhos na Bíblia, para saber onde é que ficavam os livros da Bíblia, achar rápido a Bíblia. O Isaac que está aqui, que foi líder na época dos embaixadores, a Ana, eu falei com a Ana, como eu falo da Ana para todo mundo, Priscila sabe disso. A Ana foi minha conselheira na época de adolescente, a tia Ondina, pessoas que marcaram a minha vida, de uma forma incrível. Essa igreja faz parte da minha vida, meu ADN, né? Lá não se fala DNA, ADN, meu ADN está aqui. Quantas vezes, quando a gente morou lá naquela época, lá em Senador Camará, tia Virgínia, né? Ficava lá acampado. Deus, assim como Paulo falou a Timóteo, trata as mulheres mais velhas como suas mães, e eu tenho muitas mães aqui. Trata as mulheres mais novas como suas irmãs, eu tenho muitas irmãs aqui. Os homens mais velhos são seus pais, eu tenho pais aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque se não fossem vocês a orar por nós e a segurar as cordas, nós não conseguiríamos avançar. A Priscila trabalhava a tempo inteiro, e graças às ofertas que vocês estão enviando, ela hoje só trabalha meio período. E isso tem liberado para que ela possa servir ainda mais. E nós vamos trabalhar para que consigamos libertar, porque a igreja tem crescido. E Deus tem nos dado uma visão que não é só de revitalização, que já passou, e da plantação, que já passou, porque isso aqui já é história. Foi assim que a igreja nasceu. Online em 2021, reunimos na mesa da nossa casa, oramos, vamos começar a plantação? Vamos, 3 de janeiro de 2021, vamos começar. Portugal fechou mais 4 meses, e durante 4 meses foi desse jeito. Fizemos culto, escola bíblica, pequeno grupo, até jantar online nós fizemos. Mandávamos a lista de ingredientes para os irmãos, cada um comprava, e depois vamos cozinhar todo mundo junto. Online, com o Zoom ali aberto ali, agora põe a água, agora põe não sei o quê, agora mistura, e tá, um queimava, o outro ficava bom, o outro ficava empapado. Eu sei que no final, agora vamos sentar para comer, e parecia que era uma mesa gigante. Tinha criatividade, tinha que anunciar, e Deus foi abençoando, e os quadradinhos foram aumentando ainda na pandemia, porque quem faz é o Senhor. Hoje, a igreja, nós chamamos de Igreja Batista Local, na Maia,
porque nós não tínhamos local para reunir, e tínhamos que ter um nome, então surgiu a Igreja Batista Local. Onde for, vai ser. E depois, então, Deus nos apontou ali para a zona norte do município da Maia, onde nós alcançamos hoje, através de 7 pequenos grupos, 11 cidades, desde Braga até Santa Maria da Feira, até Lousada para dentro. São 11 cidades onde temos alcançado pessoas aqui. E essa tem sido o nosso tripé de anunciar palavra, pregação bíblica e louvor. Tem sido uma marca muito forte, alegria. Pequenos grupos nas casas. Todo mundo dizia para mim, em Portugal ninguém abre a casa. Português não abre a casa. Ele não abre a casa para quem ele não conhece. Mas se ele é teu amigo, como eu disse, ele vai abrir a casa. Ele vai te buscar, ele vai te levar. E Deus tem aberto portas. E estudo bíblico tem sido a nossa base. Porque sem a palavra, gente, não dá. Ah, a Bíblia é cara lá, não tem Bíblia. A Bíblia é muito cara. Uma Bíblia dessa daqui lá deve custar para ir uns 80 euros. 6 vezes 8, 48, 500 reais. Mais ou menos. Aí, há um mês atrás, nós estávamos na Espanha, liga um missionário da Espanha, americano, nascido em... Olha como é que Deus... O homem é nascido em Porto Rico, naturalizado americano, e foi missionário no País Basco, na Espanha. Ele liga para mim e diz, o que você está precisando? Eu falei, Bíblia. E ele falou, mas quanto? Mais 20, que a gente tem pouca fé, né? Mais 20. Aí ele, pensei que você ia pedir mais 100. Não, 100? É claro que é 100. E ele, então tá bom, vou mandar 200. Gente, deu 3.500 euros da conta. Já chegou as Bíblias lá. 100 Bíblias de adulto, 80 Bíblias para adolescentes e 20 Bíblias para crianças mais pequenas. Mais pequenas, eu sei que isso pode doer, mas em Portugal é assim que se faz. Então, como tem sido experimentar esses milagres? Deus tem feito isso. Deus tem feito isso. Nós somos missionários associados da Junta de Missões Mundiais. O que significa isso? Nós levamos o nome, mas não levamos o sustento. Então, as igrejas parceiras é que enviam esse sustento. E a Junta de Missões também pode fazer esse repasse. Outro dia, uma outra agência missionária americana, não sei se os irmãos conhecem, a IMB, ou a antiga Junta de Richmond, vendo o trabalho que estava sendo realizado, entra em contato conosco e nos convidam para ser parceiros também. E Deus tem abençoado. Por quê? Porque algumas vezes eu não conseguia visitar alguns pequenos grupos porque eu não tinha dinheiro para gasolina. E eles estão a pagar a nossa gasolina hoje, mais ou menos 400 euros por mês. 400, 6 vezes 4, 24, dá 2.600 reais por mês. Só de gasolina. E nós temos hoje conseguido visitar todos os pequenos grupos. Sabe como é que Deus vai fazendo? Deus vai fazendo. O espaço que nós estamos hoje lá reunidos, gente, é um espaço... veja bem, muitas igrejas têm dificuldade porque não conseguem nem sequer alugar uma sala. Porque quando fala que é igreja, a pessoa não quer alugar. O primeiro espaço que nós alugamos, que é aquele rapaz que eu disse que perguntou o que é isso, na semana seguinte nós marcamos para voltar lá, eu e um outro irmão português. Chegamos lá e ele, olha, pesquisei e esse negócio vai dar certo. Vai crescer, vai fazer. Ele estava com mais fé do que eu. Como é que é isso? E ele, não, vai crescer. Assinou o contrato, a gente não tinha dinheiro. Éramos, na época, 5 famílias. E aí juntamos. Sabe como é que é bacana? Que quando você está no campo missionário, não tem opção, tem que ser dizimista. Porque são tão poucos, você fala assim, quanto você vai dar dízimo? Tanto. E você? Tanto. Você? Tanto. Eu vou dar tanto. Vou dar tanto. Deu 650 euros. E falando com ela, nós só temos 650 euros aqui por mês para dar. Aí ele, tá bom. Aceitou. Fizemos um contrato. E aí no outro ano aumentou para 1.000, no outro ano aumentou para 2.000. E aí a gente falou, opa, a igreja foi crescendo, já estávamos com mais ou menos umas 60, 70 pessoas, porque Deus foi acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Não cabia mais naquele espaço, alugamos um outro espaço, um armazém, né, um galpão, assim. E aí alugamos por 2.500. Hoje já estamos a pagar 2.800 por mês, euros. 3 vezes 6, 18, estão falando de 18 a 20 mil reais por mês.
de aluguel. E a igreja hoje já consegue pagar isso. Glória a Deus. E aí, esse senhor, o nosso senhorio agora é um português de mais ou menos 80 anos. Ele está me seguindo aí no Facebook, mandando uma mensagem e tal, ele tá empolgado. E a gente tem falado do evangelho com ele. E ele está sensível. Ele disse outro dia, João, eu quero vender. Ele me chama de João Batista. Eu já desisti de explicar que meu nome é João Melo, João Luiz de Samelo, e a igreja é Batista. Ele juntou João Batista e eu sou agora o João Batista. Então, se chegar lá e falar assim, onde é que está o João Batista? É aquele ali, sou eu. Eu já desisti de explicar, porque não adianta. E aí ele falou assim, eu quero vender porque português não vende. Não vende. Ele compra, mas não vende. E ele falou, eu quero vender isso aqui para a igreja. E eu falei assim, ok, mas para comprar, eu quero comprar os dois, que a gente é logo o olho grande, né? Tem os dois armazéns, um do lado do outro. 1.300.000 euros. Eu falei, barato. Quem vai pagar não sou eu. Todo ouro e toda prata pertence ao Senhor. Nós não temos nada e Deus vai abrir essa porta, eu tenho certeza. Outro dia, uma igreja na Coreia, irmãos da Coreia do Sul, entraram em contato para dizer que queriam apoiar e ajudar plantações de igreja em Portugal. E eu escrevi 5 projetos, orem para que sejam aprovados, para que a gente consiga ajudar mais 5 plantações de igreja no norte. E nós já vamos começar agora 3 plantações e 2 revitalizações nas cidades que estão ao redor. Esse lugar que nós estamos e vamos comprar, já estou a falar pela fé, né? Esse lugar que nós vamos comprar, ele não vai ser só a igreja. A ideia é que ele seja um centro de formação teológica. Há 2 semanas atrás, o pastor Dr. Clayton Kunz, que é o diretor da Faculdade Batista Pioneira, no Rio Grande do Sul, esteve conosco lá na igreja e assinamos uma parceria e a Igreja Batista local, vossa missão em Portugal é agora o polo de teologia da Convenção Batista Pioneira na Europa. Então, nós vamos formar líderes e pastores, porque sem líderes e pastores, nós não conseguimos plantar igrejas. E se não plantamos igrejas, nós não conseguimos avançar com a pregação do Evangelho. Então, Deus tem levantado pessoas. Eu nem conhecia o Dr. Clayton, eu nem conhecia esse missionário lá, porto-riquenho, americano, espanhol, mas Deus vai levantando pessoas. Sabe, no reino de Deus, ele está conectado, Deus usa todas as pessoas do jeito que Ele quer. E às vezes a gente acha assim, mas eu sou tão pequenininho, a minha oração é tão pequenininha. Gente, Deus olha o coração. Lembra da viúva pobre? Toda a gente arrogante, cheia de roupa bonita, notas altas, vem a viúva lá, 2 moedinhas. E Jesus, ela deu mais que toda a gente. Sabe, nesse tempo temos experimentado casamentos, orem por Portugal, o índice de divórcio é altíssimo. Na pandemia chegou a 90% de divórcio. A média dos últimos anos, pode pesquisar na internet, é entre 65% e 70%. Então, nós temos trabalhado com formação de liderança, casais, a gente chama de base. Foi ideia da Priscila, as melhores ideias são da Priscila, né? Eu sempre digo que eu só sou rostinho bonito, né? Mas as ideias vêm dela. E surgiu esse acróstico que é base. São os 4 assuntos que mais dão problema nos casamentos: família de origem, vida sexual, criação de filhos e finanças. Daí surge um monte de coisa. Então, o base é beijinhos e algo mais, a origem, o outro é sendo pais e euro para quê? Foi uma brincadeira para a gente conseguir alcançar. Já fizemos... foram 12 turmas, e 2 dessas turmas só com casais ainda não crentes. Então, uma forma também de evangelização. Temos trabalhado com as crianças, Priscila tem liderado esse trabalho, tem sido uma bênção de Deus. Orem agora, nós convidamos 2 casais brasileiros, que têm um coração missionário, e eles agora vão assumir a liderança dos adolescentes, porque agora já temos um pequeno grupo de adolescentes. É o primeiro grupo de adolescentes que vai ter. O grupo de jovens, para que Deus possa abençoar. Deus mandou um casal de missionários, que eles são venezuelanos, ficaram 6 anos, 7 anos na Argentina,
Fala que o pai da Ana é português, e agora eles foram para Portugal e já vão liderar os jovens. Orem por eles. Trabalha com mulheres, com homens, aquilo que Deus já tem feito. Isso. Aqui são algumas fotos, eu vou deixar depois esse arquivo, se quiser passar para os irmãos também verem, algumas fotos do que Deus tem feito com as pessoas, porque quando a gente fala de igreja, a gente não está falando de estruturas, a gente está falando de pessoas, não é? Então aqui temos reuniões nas casas, ao redor da mesa, serviço da ceia, momentos com as crianças também, celebração de batismos. A Filipa, da outra vez, eu trouxe um videozinho dela, né, falando, ela foi a primeira portuguesa a entregar a vida a Cristo conosco, discipulamos, batizamos, casei a Filipa com o Afonso, ela já tem uma filhinha hoje, mandou um beijo para todos vocês, é uma bênção também de Deus, e todas as pessoas que tem ali em cima é uma ação evangelística, todo o dia da criança, lá o dia das crianças, dia 1 de junho, e aí nós reunimos, é verão lá, e aí nós reunimos na praça e fazemos um grande ajuntamento. Esse ano foram quantas pessoas, mais ou menos? Umas 300 pessoas que passaram durante aquele tempo ali. E ali nós fazemos várias brincadeiras e tal, e tem um momento da história, onde é pregado o Evangelho também, e temos algumas famílias que já conectaram através disso. Aqui também, outros encontros de grupos pequenos, batismos, ali uma portuguesa, ali uma venezuelana, passa aqui mais um. Aí. Aqui também mais celebração de batismos. Aqui embaixo. Sabe quem mora a 15 minutos da minha casa? E que também nos ajudou. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui na foto aqui. Ali, naquele cantinho ali, do meu lado ali, ó. Pastor Calixto. Vocês conhecem o pastor Calixto, né? O pastor Calixto é uma bênção para a gente também lá. Ele hoje está. Ele diz que está aposentado, mas não para. E ele está morando perto da nossa casa lá, e é uma bênção também. Nesse dia ele esteve conosco lá, visitando. Isso aqui foi num dia da celebração de batismos, que a gente vai para uma praia de Rio, né? E aí faz os batismos, depois passa o dia todo lá, é um momento muito gostoso também. Aí mais celebração de batismos. Aqui foi um tempo quando a gente reuniu a igreja, no aniversário da igreja também. Aqui o momento de pequenos grupos, aquele pequeno grupo lá em cima já vai multiplicar agora, já temos liderança formada, então vamos passar a ser 8 pequenos grupos em breve. Esse pequeno grupo aqui também está a crescer bastante, aqui reunião com as mulheres, né? Ali também reunião com, ali foi pequeno grupo? Foi também pequeno grupo. Aqui o trabalho que a gente faz com os casais, aqui foram os casais que estão alcançados, alguns daqueles casais não são cristãos ainda, então orem pela vida deles. Embaixo também foi a última celebração de batismos que tivemos agora, porque lá só dá para fazer batismo no verão, porque é frio. Quero ver você entrar na água, né? Já viu aqueles vídeos que o pessoal quebra o gelo? Não chega a ser tanto, mas é frio, né? E aqui também, aqui. Eu gosto muito dessa foto porque ela mostra... o André está ali na foto. Eu gosto muito dessa foto porque ela retrata um pouco do que é essa missão, essa igreja que vocês plantaram em Portugal. E eu queria que vocês entendessem isso. Vocês plantaram essa igreja também. Ali nós temos crianças, adolescentes, idosos, pessoas adultas, casais. Representa um pouco da igreja, porque a igreja de Cristo é isso. Nessa foto nós temos ali brasileiros, portugueses, temos naquela foto ali venezuelanos. Nessa foto, nessas duas fotos, essa mistura do que é a igreja de Cristo. Estamos no 4º ano da plantação. Em média, em Portugal, uma plantação pode levar até 10 anos. Tem igrejas com 40 anos em Portugal, que tem uma média de 20, 30 pessoas. Para a glória de Deus, hoje nós já estamos de 100 pessoas a se reunirem. E Deus tem dado graça, tem abençoado. Orem por isso. Nós estamos a falar de sermos uma incubadora de igreja, ou seja, incubar para plantar. Então, orem pela formação missionária, formação teológica, a revitalização e plantação de igrejas. Portugal precisa de oração. Portugal precisa de vocês. Obrigado, meus irmãos, porque vocês estão juntos. E que a palavra de Deus que nós lemos, Portugal é como Naamã, bonito, mas quando tira a couraça, tem lepra.
tem pecado. E ele precisa mergulhar em quem? Em Jesus. E essa é a mensagem que levamos. Que Deus abençoe. Que Deus fortaleça os irmãos. Não desistam de nós, não desistam de Portugal. Lembre que vocês são uma igreja portuguesa. Opa! Pai, obrigado pela vida de cada um dos teus servos. Obrigado pela vida do pastor Ailton, da sua família, por cada líder nesta igreja, por cada pessoa, Pai, que está aqui há muitos anos e aquelas que chegaram agora, recentemente. Obrigado por aqueles que estão aqui hoje a visitar, ó Pai. Obrigado, meu Deus, porque quando nós temos a noção de que esse movimento do reino está a acontecer e nós fazemos parte dele, é tão bom. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Meu Deus, salva Portugal. E que o Brasil e o Rio de Janeiro sejam essa mão dessa menina que aponta a direção em direção a Jesus. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.